mais uma vez agradecendo a Associação Espírita Anjo Ismael para essa palestra, cujo tema Viagem ao Mundo de Si Mesmo. Porque nós sabemos que o ser humano, em todo o seu ciclo de vida aqui no planeta Terra, ele tem constantemente corrido em busca, principalmente de situações que o envolvem no campo do materialismo. As curiosidades, viajamos centenas ou milhares de quilômetros para conhecer outros países, conhecer outros estados, lugares com paisagens exóticas. Sempre aquela verdadeira corrida pelo novo. Então, todos os dias sempre está surgindo as novidades, as chamadas descobertas da tecnologia, das pesquisas científicas, mas raramente nós nos preparamos para uma longa viagem reflexiva interior de nós mesmos. E essa viagem que realmente vai nos tocar num ponto essencial para trabalhar a nossa elevação do nosso intelecto moral e também no campo material. E aí nós estaríamos construindo realmente este mundo melhor que há tanto se fala dentro das religiões e também nos estudos da filosofia. E essa viagem que nós poderíamos estar fazendo, ela não requer passaporte, não precisa de reserva em hotel, mas acreditamos ser uma das viagens mais difíceis para nós fazer. Então o homem está constantemente aí viajando para conhecer estes novos lugares, para satisfazer de fato a sua satisfação íntima, né? A sua imaginação com essas novas descobertas. Embora, de preferência, que se o novo viesse realmente nos beneficiar e que nós pudéssemos de fato usufruir com bom senso essas novidades, iria estar nos promovendo ao progresso da humanidade, que é o que nós não estamos vendo nos dias de hoje. Então, logicamente, nós vemos que o ser humano nunca está satisfeito com absolutamente nada. Sempre ele quer mais e mais. Todos esses benefícios que está hoje diante de nós poderiam estar nos beneficiando de forma ilimitada, nos favorecendo nos estudos das ciências, da tecnologia, e aí sim nós fazermos uma reflexão mais profunda. Temos todos esses benefícios, mas nós dificilmente paramos para estar fazendo essa reflexão, essa viagem. Fruto do que? Essa busca que nós vemos constantemente pelo novo é uma busca em que é movida pelo germe da ganância, em que nós somos escravizados e também somos explorados, né? Que isso demonstra o resultado de nunca estarmos satisfeitos com absolutamente nada. Então nós viajamos sempre, viajamos nos sonhos, nós viajamos nos pensamentos, nós fazemos a nossa viagem se deslocando fisicamente para um lugar, para o outro, para os confins do planeta Terra, na expectativa de satisfazer as nossas alegrias, as nossas satisfações, mas nós não nos preparamos ao longo do ano para fazer uma viagem
que se chama a reflexão de si mesmo, ou então viajar no mundo de si mesmo para nós nos conhecer, para nos descobrir e ver o que nós temos de magnífico, de grandioso, de interessante, de novidável para apresentar à sociedade. Então nós podemos ver que o novo, ele significa renovação. É um excelente convite para essa profunda reflexão que nós poderíamos estar fazendo em nossa vida para buscar o nosso crescimento espiritual. Então, pegando um pequeno trechinho do Livro dos Espíritos, que lá nos diz no capítulo 12, no livro 3, que diz assim: como o trabalho naturalmente faz parte de construir o progresso, que nos pode levar ao nosso crescimento, observando reflexivamente em suas consciências os seus males para se auto-melhorar. Então a mensagem do livro nos diz que o trabalho é bom, ele é magnífico, mas também nós temos que trabalhar não só no campo material, mas trabalhar na nossa consciência para nos melhorar, ser um ser melhorado no seu campo intelecto, moral e espiritual. Então seria interessante essa viagem para nós estarmos nos melhorando constantemente, ter novos ares em nossa vida. Então o homem, ele é dado a este movimento da ganância, né, que se comporta no nosso meio social. Então, o homem na sociedade, ele é movido exatamente por essa ganância, pela busca das coisas do mundo, ou seja, o material. Então, vejamos aí que isso são situações que acabam nos desagregando e que são fruto de uma atitude egocêntrica que acaba nos levando aí a uma situação em seu turno que nos força constantemente a nos estar abortando o nosso embarque para esta viagem, né, para dentro de nós mesmos. Então seria uma grande oportunidade para descobrir, né, os calabouços que nos aprisiona, que são artifícios que nos impede de nós estar nos elevando no nosso progresso como ser humano aqui em nosso planeta Terra. Então, a ideia da viagem interior em que estou referindo seria o autoconhecimento, porque os antigos filósofos, no caso Sócrates, apenas para citar, ele já fazia as suas explanações, os seus discursos, falando em público, a necessidade de o homem conhecer a si mesmo. Então devemos travar esta batalha não com os nossos inimigos externos, mas certamente com os nossos inimigos interiores, esses inimigos que existem dentro de nós, né? Então nós deveríamos ter uma audiência com a nossa realidade, né? E fazer surgir os conhecimentos que existem dentro de nós, porque o conhecimento de dentro para fora, segundo os estudos dentro da mensagem evangélica de hoje, o Cristo nos diz o seguinte, que a forma necessária que nós devemos estar passando para desvendar os valores internos, né? Essas potencialidades para o progresso
no nosso campo moral e espiritual. Então nós sabemos que os conhecimentos adquiridos na escola, os conhecimentos externos, são denominados de cultura, mas o conhecimento interior que existe dentro de cada ser humano, isto é chamado de sabedoria. Então cabe a cada um de nós, nesse caso, de forma consciente, a nos estar trabalhando, burilando, para exteriorizar todos esses benefícios que vai de encontro com a sociedade, que é o construir uma sociedade melhor. Para nós construir essa sociedade melhor, que tanto nós vemos falar, é necessário que nós, cada ser humano, busca nos melhorando, nos elevando na nossa moral, a nossa consciência e também a nossa ética como ser humano. Então, são pontos importantes. Então, com esse advento da tecnologia, das ciências na sociedade moderna, em que já estamos aí há centenas de anos, com essa transformação, porque nós percebemos que com toda essa evolução ainda, o planeta Terra, na verdade, nós estamos vivendo numa sociedade há décadas que acabou se transformando em um manicômio, certo? Num manicômio global, diante dos fatos que nós vemos aí, porque há essa busca, essa conquista desenfreada por um amontoado de coisas que não está agregando para a nossa evolução como ser humano, né? Valores que poderia buscarmos para agregar na melhoria das nossas mentes, do corpo sadio, né? Então, esses valores de qual Cristo fala, que é o valor que devemos buscar, trabalhar a nossa consciência, a nossa compreensão, os valores morais e os valores éticos, nós vemos que está ali ficando em segunda mão. Então nós vemos hoje que as academias estão lotadas, né, com pessoas lutando para ter o corpo bem torneado, para adquirir uma excelente performance, né? Logicamente que os exercícios bons são benéficos, né? Mas se recomenda que também nós deveríamos iniciar uma caminhada dentro de nós mesmos para nos refletir, para nos observar a nós mesmos. E nós não temos ainda um tempo suficiente para nós fazer essa caminhada, essa jornada dentro de cada um de nós. Não só nos melhorar fisicamente, mas nos melhorar espiritualmente como ser humano. E logicamente, se nós nos melhoramos fisicamente e buscar nos melhorar espiritualmente como ser humano, nos elevando, que essa é a mensagem do Evangelho do Cristo, certamente nós seríamos uns seres humanos por completo. No Livro dos Espíritos, ou seja, melhor, corrigindo, no livro Despertar do Espírito, escrito por Divaldo Franco, psicografado por Joana de Ângeles, no item O Ser Perante a Si Mesmo, lá diz, né, que para uma profunda reflexão no tocante, devemos tomar como princípio o rompimento do nosso véu da ignorância, para nos libertar das muletas psicológicas,
para emergir do sofrimento e redescobrir o novo ser humano, ou seja, nos passar a nos mapear, a nos redesenhar, buscar novos rumos, novos caminhos, sair dessas entranhas das dificuldades que o mundo nos oferece, ao qual nós estamos submetidos, né, para assim ter realmente essa liberdade que tanto nós vemos falar. Então, lá em Romanos, capítulo 7, versículo 6, Paulo já diz: os desejos da carne levam à morte, ao passo que os desejos do Espírito levam à vida e à paz. Então, vejam que o que nós precisamos de ter esta paz. Por falar em paz, muitas vezes nós vemos, dentro de algumas denominações religiosas, os irmãos dizer um ao outro, a paz de Cristo. Mas o que significa a paz de Cristo? A paz de Cristo significa você desejando ao outro que ela tenha paciência e sabedoria para lidar com as dificuldades, com os entreveros que a vida nos prega no nosso dia a dia, né? Então, essa é um ponto importante da nossa palestra de hoje. Então, para nós, como ser humano que estamos buscando a nossa evolução, não há necessidade de nós buscar o isolamento social, de evitar a convivência no cotidiano com as pessoas que não pensam e que não agem de forma correta. Não há necessidade de nós estarmos se isolando, né? Viver no mundo, viver sim, mas beneficiar das coisas boas que o mundo oferece, mas e sem ter a necessidade de ser um ser humano, viver de forma saudável, de forma consciente, com sabedoria perante aos seus atos. Até costumo dizer que as garças, elas são brancas, né? E elas vão buscar o alimento delas onde? Nos brejos, nos pântanos, né? Na beira dos rios, onde tem muita lama. E elas vão lá, buscam os seus alimentos e saem de lá limpas, sem se lamear, sem se sujar. Então, não é porque o mundo nos oferece tantas coisas indignas, injustas, ou seja, imundas, não é preciso se lamear. Então, nós devemos agir na sociedade da mesma forma como agem as garças. Vivemos num mundo que nos oferece coisas boas e coisas ruins. Agora, não é porque nós estamos numa sociedade corrompida, injusta, violenta, que eu vou ser injusto, violento ou vou me corromper. É saber viver na sociedade, é saber viver como as garças vivem nos pântanos na busca dos seus alimentos. Não precisamos nos enlamear. Então, Paulo já diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, tudo me é permitido, mas nem tudo é proveitoso. Não me deixarei dominar por coisa alguma. Aí cabe o discernimento de cada um de nós, né? Então, esse é um exemplo, e até posso pegar aqui, porque a maioria dos religiosos acaba aí realmente se isolando, né? Não quer fazer parte dessa, conviver com essa parte, com essa camada da sociedade, e acabam se dividindo, né? Se isolando, se separando, porque o Cristo, na verdade, ele conviveu com todos os cidadãos das camadas sociais da sua época, desde pobres, miseráveis, ricos,
doentes, justos, injustos, certo? E ele, no seu legado, no seu trabalho de solidariedade na sociedade, e ele nunca se deixou se influenciar pelos comportamentos destas pessoas no seu período em que ele esteve aqui no planeta Terra. E aí nos cabe um ponto muito importante, tanto comentado nos cursos, nas palestras, nos estudos da doutrina espírita, que nada mais é um convite para descobrir as riquezas em nosso mundo exterior, por ora que depende especificamente das riquezas do nosso mundo interior, certo? E que nós preferimos muitas vezes não querer descobrir essas jazidas de podridão que existe dentro de cada um de nós. Então diz aqui o seguinte: preferimos descobrir as jazidas de ouro de tolo que o mundo nos oferece. Quais são? As luxúrias, as vaidades, a exploração ao nosso próximo, tudo isso para buscar vantagens para nós mesmos, certo? E isso acaba trazendo sérias consequências na sociedade, né? E deixa sequelas marcadas também no nosso próximo. Porque uma das maiores cegueiras, as cegueiras mais graves que pode existir no ser humano é a cegueira de espírito, né? Essa cegueira que, na verdade, nos contempla com uma vida vazia, né? Sem significado, desejando alcançar uma qualidade a qualquer custo nas coisas materiais. Então é preciso que nós trabalhemos, nos burilemos para nos preparar para essa viagem, né, nesse desconhecido do si mesmo. Então muitas vezes nós dizemos assim: eu me conheço, mas muitas vezes nós realmente não nos conhecemos, porque somos capazes de tomar determinadas atitudes que podem trazer graves sequelas para nós como ser humano, né? Então, há séculos o ser humano ele concorre pela descoberta do mundo exterior para satisfazer nada mais do que o seu orgulho, as suas ilusões, na busca desenfreada, desequilibrada, né, por essa tal de felicidade que tanto se apregoa, né, agora em especial nas redes de comunicações. É o que mais nós vemos aí nas redes de comunicações, falando desta tal de felicidade, né? Mas não é essa felicidade que estão pregando aí, que é totalmente diferente, distante da felicidade que o Cristo tanto nos prega. Porque nós, seres humanos, temos profundas dificuldades em lidar com o nosso mundo interior, devido ao apego à nossa ganância, né? Então, quando nós passarmos a ter sabedoria, nós estaremos livres do sofrimento da vida, né? Então, é com sabedoria que nós vamos estar nos livrando de todo esse sofrimento, porque a criatura humana era de posse do domínio sobre si mesmo. Então, é preciso ter pulso firme, né? Ter pulso firme, e na realidade são mínimas as pessoas que a possuem. Então, nós temos pulso firme com o outro, com o nosso próximo, mas nós somos fraquejante para conosco mesmo na nossa vida evolutiva
aqui no planeta Terra, né? Então, presenciamos relatos de pessoas que estão viajando constantemente, né? Que julgam conhecer muitos países, que falam várias línguas, né? Que se posicionam na sociedade como verdadeiros conhecedores, estudiosos do universo, né? Que nota-se e que acaba ignorando a si mesmo. Conhece tudo, mas não conhece a si, porque ignora a sua própria pessoa. No Evangelho de Tomé, O Hélio Perdido, um livro que foi publicado por José Lázaro Borberg, ele garante e nos esclarece. Ele diz assim: quem conhece o universo, mas ignora a si mesmo. Quem conhece muitos nadas, ignora a si mesmo. Mas quem conhece a si mesmo, conhece a sua alma, que é a alma do universo, né? Então, atualmente, nós presenciamos aí esses enunciados evidenciando a liberdade, né? Mas o Cristo se refere a um outro tipo de liberdade, né? Que não se compara com essa liberdade cultuada pelas ideologias da nossa sociedade, por grupos ancorados às questões materialistas, às suas ideologias políticas, às suas ideologias religiosas, e assim sucessivamente, né? O ser humano, assim que optar por viajar na intimidade, que é da sua consciência, do seu ser, do seu eu profundo, ele vai passar a dominar as suas ações de impiedosidade, desse desejo insano, e passar a administrar a sua insanidade, né, as suas emoções, que são frutos do ódio, do orgulho, da vingança, do individualismo, do egoísmo, certo? E quando nós entrarmos no nosso mundo, fazermos essa verdadeira viagem dentro de nós mesmos, nós vamos começar a entrar no mundo da paz íntima, sem inquietações. E aí nós vamos passar a compreender, a entender o mundo de fora, né? Essa alegria indiscutível de ter uma vida realmente livre, porque ainda nós não somos livres. Ouvimos muito se dizer que nós somos livres, que nós temos liberdade de ir e vir, sim, no campo material, mas nós não somos ainda seres livres num todo, porque ainda nós somos prisioneiros dos nossos costumes, dos nossos maus hábitos, nós somos escravos, somos encarcerados dos nossos desejos, das nossas ganâncias como ser humano aqui no planeta Terra. Para finalizar, deixo uma pequena mensagem do Livro dos Espíritos, lá na questão 921. O homem consciente da sua missão entende que a vida na Terra é o estágio passageiro, vivendo momentaneamente em uma precária hospedaria. Obrigado e boas reflexões a todos e um excelente final de semana.